turma, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos responder e tirar as dúvidas sobre a nossa atividade de revisão referente ao capítulo 11 e 12 do nosso livro de História. Vamos então ler as questões, certo? Vamos lá. Questão 1. A escravidão ainda existe até os dias de hoje, mesmo que de maneira disfarçada. Comente na sua opinião por que dela persistir e também comente sobre como essas pessoas vivem atualmente, né? Então, vamos lembrar um pouquinho que nós já vimos em sala de aula, que nós vimos inclusive uma reportagem sobre, sim, a existência de escravidão moderna hoje. Que a escravidão moderna, basicamente, ela existe, ela acontece de maneira disfarçada. Geralmente as pessoas recebem promessas de empregos e quando chegam nos locais de seus empregos, elas ficam impedidas de transitar de um lugar para o outro, então elas passam a ser vigiadas. Muitas vezes elas têm seus documentos apreendidos, carteira de trabalho, identidade, então elas não podem fazer muita coisa sem os documentos. Teoricamente elas precisariam receber um salário, mas é descontado do salário dela coisas como moradia, diga-se de passagem, muito ruim, precária, e alimentação, e no final do mês elas não recebem. Muitas vezes não tem água encanada, não tem um banheiro adequado, a água para tomar banho e beber é uma água que pode deixar as pessoas doentes, dormem no chão, em locais que não são arejados, que são sujos. Ou seja, essas pessoas vivem situações subhumanas, apesar de elas não serem açoitadas no tronco, não serem acorrentadas, elas sofrem violências físicas, psicológicas, sim, violências de patrimônio, né, que são tirados delas o patrimônio delas, o que elas são quando é tirado os documentos, certo? Então, essas pessoas acabam sendo privadas do direito de ir e vir para onde elas quiserem, já que elas são vigiadas e ameaçadas, inclusive com armas de fogo, caso elas saiam dos seus locais de cárcere privado, não vamos chamar aqui locais de trabalho, tá? Sobre a questão 2. Os brasileiros responsáveis pela proclamação da República foram os militares chefiados por Deodoro da Fonseca. Muitos deles conheciam o pensamento positivista e se inspiraram nele. Comente um pouco sobre a influência positivista no governo brasileiro. A influência positivista no governo brasileiro, ela vai nascer muito com os filhos de homens ricos que saíam do Brasil para estudar na Europa e ficavam conhecendo o positivismo, e também através da Guerra do Paraguai, quando a gente vai ter as tropas que vão lutar fora do Brasil. Positivismo vai dizer que é necessário um poder centralizado e forte para pôr um país em ordem, e só com a ordem esse país conseguiria ter progresso. Progredir politicamente, economicamente, culturalmente, tá? Evoluir. Então, os militares vão se inspirar nisso, existindo inclusive uma marca do positivismo muito forte na nossa bandeira nacional, que é a frase ordem e progresso, né? Está muito relacionada a um lema do positivismo criado pelo Augusto Comte, que é amor por início, ordem por base e progresso por fim, né? Ele acreditava que era necessário um ordenamento, uma organização para que o país conseguisse progredir. Os militares vão se basear então muito nisso. Questão 3. Alguns fatores causaram crises no Brasil imperial. Abaixo temos 2. Comente sobre cada um e relacione com o enfraquecimento do poder de Dom Pedro II. Então vamos lá, temos 2. Questão religiosa e a questão militar. Vamos comentar sobre cada uma delas. A questão religiosa foi basicamente uma desavença que o imperador Dom Pedro II teve com a Igreja Católica, pois nós vivíamos no chamado regime de padroado, em que o governo ele tem alguns poderes com relação à Igreja. Tanto ele sustentava os membros da Igreja no Brasil, e em troca ele era responsável por nomear esses membros. Quando era
editada uma bula papal com novas regras da igreja, Dom Pedro tinha o direito de escolher se ele queria ou não seguir aquelas regras, sendo que em um determinado momento foi editada uma bula pelo Papa Pio IX em que ele sugeria a expulsão de membros da igreja que frequentassem lojas maçônicas. O Dom Pedro II não concordou e editou, uma regra dizendo que essa bula papal não seria cumprida no Brasil e que os maçons teriam direito, sim, de frequentar a Igreja Católica. 2 bispos de Olinda e de Recife não concordaram com o que o Dom Pedro II resolveu fazer, e eles, por conta própria, resolveram expulsar os maçons membros das suas igrejas de Recife e Olinda. Dom Pedro II, quando ficou sabendo, sentenciou os 2 bispos ao trabalho forçado e à prisão. Com a intervenção do Duque de Caxias, alguns anos depois, esses 2 bispos foram libertados, mas a partir de então a gente teve um abalo da relação da igreja com Dom Pedro, sendo que a igreja é uma instituição muito forte, que geralmente apoiava os governos, havendo trocas aí de favores entre os governos e a igreja. Isso vai sim abalar a instituição do Império e o governo do Dom Pedro II. A questão militar vai acontecer com várias revoltas dos militares brasileiros, queriam maiores condições de trabalho e queriam mais direitos, por exemplo, queriam voz para falar sobre questões políticas, por exemplo, que era proibido na época. O governo costumava realizar represálias aos militares que dessem suas opiniões políticas, com vários castigos diferentes. Isso vão causar várias revoltas e vai fazer com que os militares passem a se organizar e vão ser eles, inclusive, os responsáveis pelo golpe e a proclamação da República, Questão 4. Inspirado na questão anterior, liste outros aspectos que levaram ao enfraquecimento da monarquia. Nós vamos ter a questão da escravidão, enquanto vários outros países já tinham abolido a escravidão. O Brasil se negava a fazer isso, que está atrelado muito ao nosso modo de economia, que era agrário, voltado para a agricultura. Também outro fator que vai está relacionado ao enfraquecimento do Império, já que os países já eram industrializados e o Brasil vai demorar bastante tempo para começar o seu processo de industrialização. Outro fator ligado é a questão da nossa educação. A maior parte da população, mais de 80%, era analfabeta. A questão também do voto vai estar muito forte nesse momento. O voto era censitário, poucas pessoas no Brasil podiam votar, apenas homens maiores de 25 anos. Esses homens tinham que ter uma renda anual X, no mínimo 100 contos de réis. Para ser candidato a deputado, você tinha que ganhar pelo menos 400 mil contos de réis e a senador pelo menos 800 mil contos de réis. Então, além de não ser homens e mulheres que podiam votar, negros também não podiam. Você ainda tinha que ter bastante posses, então pobres também não podiam votar, certo? E isso vai influenciar muito nessa questão no período. Questão 5. Tivemos um longo processo até a abolição da escravidão, com as chamadas leis abolicionistas. Fale um pouco sobre algumas delas. Temos a lei do ventre livre e aqui a lei de sexagenários. A lei do ventre livre ela passou por um período muito longo de debates até ser implantada em 1875. A partir daquele momento, bebês nascidos de mães escravas passariam a ser livres, com alguns poréns. Essas crianças ficavam sob a tutela dos donos das suas mães até os 8 anos de idade. E aí o governo dava 2 opções. Ou esses donos entregavam as crianças ao governo, que ia cuidar das suas educações em instituições, ou eles optavam por ficar com a criança e usar o trabalho da criança, ou receberem uma espécie de pensão mensal do governo para arcar com as despesas dessas crianças, o que faz com que, na prática, a escravidão dessas pessoas continuasse acontecendo. Quando essas crianças atingiam os 21 anos de idade,
elas passavam ainda por um período sob a tutela do governo para aprender uma profissão em que elas eram vigiadas de perto, para que elas não ficassem desamparadas e não aumentassem, por exemplo, a mendicância e o roubo nas ruas, tá? Outros aspectos que vão passar a existir com a lei do ventre livre o governo vai passar a alforriar escravos abandonados pelos seus donos, também a alforriar os escravos do Estado e a juntar uma renda anual para comprar a alforria de pessoas escravizadas. Sobre a lei de sexagenários, ela vai ser criada em 1885 e vai alforriar todos aqueles escravos que tenham 60 anos ou mais, sendo estipulado que em um período de 13 anos a lei estaria sendo plenamente aplicada. O problema é que dificilmente um escravo chegava até essa idade tão avançada. Os escravos tinham que estar constantemente sendo repostos, porque eles morriam muito jovens, antes mesmo de ter filhos, muitas vezes. Um detalhe é que esses senhores escravizados geralmente tinham que pagar com um período de trabalho de 5 anos para conseguir essa liberdade, ou então pagar em dinheiro. Também poderiam continuar trabalhando para os seus ex-donos, sendo que estes teriam que pagar um valor para eles, providenciar alimentação e moradia, e parte do pagamento ficaria guardado com os donos, pelo menos em um período de 5 anos, para montar uma poupança para essas pessoas. Detalhe, essas pessoas tinham que pagar o trabalho por pelo menos 5 anos. Antes disso, elas seriam vigiadas e, se fosse embora, seria considerado uma fuga. Questão 6. Houveram grandes nomes que lutaram lutando e dando um passo de cada vez, foram responsáveis pela maior visibilidade, garantia de direito e respeito às pessoas negras. Entre eles temos chamados abolicionistas. Fale um pouco sobre pelo menos um nome importante para o processo de abolição da escravidão. Eu vou citar alguns nomes. No livro de vocês tem alguns nomes. Luiz Gama, Nabuco de Araújo. Entre as mulheres temos a Olegária da Costa. Temos também a figura do Ceará que foi muito importante, que foi o Dragão do Mar, que vocês já falaram um pouquinho sobre ele, inclusive no trabalho que vocês apresentaram, e vocês podem realizarem uma pesquisa na internet para ter mais conhecimento sobre outras pessoas que foram importantes também no processo de abolição. E assim a gente encerra a correção da nossa atividade. Espero ter ajudado e tirado as dúvidas de vocês.